microscopia. Quando Robert Hooke preparou seu aparelho microscópico com duas lentes, uma objetiva e outra ocular, para observar a textura de um tipo de material usado para fabricar rolhas, ele não poderia imaginar que sua curiosidade estava escancarando para a humanidade as portas de um novo universo, o microcosmo, de dimensões tão reduzidas que não poderiam ser vistas a olhos nus, mas de importância gigantesca no estudo da estrutura, da origem, da composição e da história do homem e de seu mundo. Foi em 1665 que Robert Hooke, um cientista inglês com especial aptidão para o desenho e interessado em microscopia, enxergou o que ele achava serem células, termo que ele empregou para descrever cada uma das unidades que viu no arranjo da superfície da cortiça, bastante semelhante ao observado em favos de uma colmeia. Como a cortiça era um tecido vegetal sem vida, o que Hooke viu não eram células, mas espaços vazios onde um dia existiram células. No entanto, ele estava na pista certa para observar pela primeira vez a unidade fundamental da vida, a célula. Robert Hooke foi o primeiro a usar o termo célula, e sua descoberta foi um marco para a ciência. Hooke escreveu um livro de suma importância para a história da ciência, Micrografia, um compêndio no qual ele descrevia o que havia observado com seu microscópio: areia, vidro, carvão e uma série de materiais biológicos, como insetos, folhas, fungos e muitos outros. As brilhantes ilustrações do livro foram criações do próprio Hooke e reproduziam da maneira mais precisa possível pulgas, piolhos, formigas e outros insetos. Outra contribuição importante do mesmo cientista foi o aperfeiçoamento do microscópio composto, utilizando-se de luz para ajudar na ampliação dos objetos a serem estudados. Isso não significa que ele obtinha boas imagens. Havia problemas de distorções, falta de iluminação e de definição, e o alcance não era muito maior do que uma lupa comum. Mas isso de forma alguma alterava o fato de que aquele se tratava de um protótipo dos aparelhos modernos, que se desenvolveriam com mais rapidez no século XX, graças ao advento de novas tecnologias. Não se sabe ao certo quem inventou o microscópio, uma vez que desde Aristóteles e Sêneca, Confúcio e Marco Polo já existiam relatos sobre o uso de lentes para aumentar imagens. Galileu Galilei, no século XVI, também fazia uso de aparelhos semelhantes a microscópios para ampliar imagens diminutas. Ele o fazia simplesmente observando-as pelo lado inverso do famoso telescópio. No final do século XVI, os irmãos Zacarias e Francis Janssen foram os primeiros a construir um microscópio composto, capaz de ajustar a distância entre suas duas lentes, a fim de se obter uma precisão maior de foco. Esse trabalho foi facilitado pelo fato de ambos trabalharem com a fabricação de óculos. Para a surpresa de todos, Anton van Leeuwenhoek não era cientista, biólogo ou oculista. Era um porteiro e lojista com curiosidade suficiente para construir um instrumento com lentes de aumento que lhe permitiam ampliar um objeto até 300 vezes, conseguindo assim o mais potente aparelho microscópico até então fabricado. Isso lhe permitiu realizar observações minuciosas de bactérias, protozoários e outros micro-organismos, causando espanto nas comunidades científicas da época. A importância de suas descobertas se mede pelo fato de que elas confrontavam a até então vigente teoria da geração espontânea, segundo a qual seres como as moscas, por exemplo, nasciam de forma espontânea a partir da matéria bruta ou em decomposição. Esses segredos foram revelados aos olhos humanos, e nos séculos seguintes ocorreram importantes descobertas, como a do núcleo da célula e sua capacidade de divisão, além de estudos com bactérias e vírus causadores de doenças. Teoria celular. O cientista alemão Theodor Chauvin era um estudioso do funcionamento biológico de organismos e suas transformações químicas, criando para esses processos o termo metabolismo.
Suas observações o levaram à descoberta da célula de Chauvin, atualmente chamada oligodendrócito, existente no sistema nervoso. Em 1839, Chauvin publicou seu estudo Investigações Microscópicas sobre a estrutura e o crescimento dos animais e das plantas, uma teoria que estabelece que todos os tecidos vivos são formados por células. Os vírus são portadores de material genético, mas não são formados por células, condição que faz com que eles precisem infectar uma célula hospedeira para sair de seu estado de latência e se replicarem. Os vírus são seres ainda menores do que as células e só são visíveis por microscópios eletrônicos. Matthias Schleiden também colaborou com a formulação da teoria celular, pois um ano antes de Chauvin, em 1838, também havia afirmado que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são constituídos por células. Microscópio eletrônico. No começo do século passado, a microscopia óptica já havia alcançado seu limite, e os cientistas necessitavam de aparelhos mais sofisticados, com maior capacidade de ampliação, definição e iluminação para continuar seus estudos. O microscópio eletrônico foi criado no começo dos anos de 1930 pelo físico alemão Ernst Ruska e pelo engenheiro elétrico Max Snow. Eles conseguiram focar um feixe de elétrons numa lente eletromagnética, obtendo assim ampliações de 1 milhão de vezes o tamanho do objeto estudado. Assim, conseguiram desenvolver um aparelho ainda mais potente que o microscópio óptico, substituindo o uso da luz por feixes de elétrons. A partir da revolução nos instrumentos ópticos e graças ao desenvolvimento de tecnologias que permitem o aperfeiçoamento contínuo desses instrumentos, a microscopia desenvolveu vários outros tipos de microscópios e sistemas de observação, que permitem ao homem enxergar cada vez mais e melhor o mundo microscópico.